Boa noite. Boa noite. Que bom, que bom. O pessoal do louvor aqui está me dando boa noite. Já fico muito satisfeito. Já é alguma coisa. Queridos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe aonde você estiver. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Judas, versículo de número 3. Queria que colocasse aqui no telão para a gente, por favor. Você pode ficar despreocupado que o que tem mais dentro dessa igreja aqui é álcool gel. Então o pessoal fala assim, mas o microfone, mas não sei o quê. Querido, tudo aqui é passado 10 vezes álcool gel antes, em nome de Jesus. Fica todo mundo tranquilo. Eu quero você conectado com a palavra. Eu preciso da sua atenção. Eu preciso do seu coração. Não preciso do teu ouvido, mas eu preciso do teu coração. Por quê? Para que a palavra possa chegar até o teu coração. Para que a palavra possa te mover, te transportar. Que a palavra possa te incomodar. Se você escuta uma palavra e essa palavra não te incomoda, é porque ela não atingiu o teu coração. Às vezes atingiu só a sua razão, mas não atingiu a sua vontade, o seu desejo de ser transformado. Judas 3 diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse versículo é muito importante, eu quero pedir que de vez em quando volte a esse versículo, Judas 3. Olha só, no finalzinho ele fala assim, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi por todas entregue aos santos. Olha só como é que é importante. Ou seja, a fé foi entregue a você. Deus te entregou a fé. Essa fé foi entregue a você. Você recebeu. Então você precisa desenvolver a vossa fé. Desenvolver, crescer. Pastor, o senhor tem falado isso já algumas vezes aqui nessa campanha de Naamã. Falei, falo e vou falar. Por quê? Porque onde tem a fé, não tem dúvida. Onde tem fé, não tem medo. Onde tem fé, não tem frustração. Onde tem fé, não tem pobreza, miséria. Fé. A fé que remove, a fé que cura, a fé que transforma. A fé que faz você se levantar e ter um dia completamente diferente. Então aqui ele fala o seguinte, eu gostaria que você batalhasse diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, você recebeu uma quantidade de fé. Você recebeu uma medida de fé. Isso precisa crescer, isso precisa ser aumentado, precisa estar sempre no processo de crescimento. Escuta só o que eu estou falando para você. Vai agora em Juízes 6, de 12 a 14. Olha só. Isso aqui é alguma coisa que a gente precisa aprender a ter esse desejo que Gideão teve. Olha só o que ele falou, Juízes 6. Você pode juntar não dá não. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, um homem valente. Disse o anjo para Gideão, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Volta no 13, por favor. Aqui está uma expressão de frustração, né? Aqui, muitas vezes, nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes nós até duvidamos. Vem cá, peraí, mas se Deus existe, por que está acontecendo todas essas coisas? Mas se Deus existe, está querendo assim, peraí, por que está acontecendo? Olha só, o que aconteceu comigo? Aí Gideão falou assim, vem cá,
Por que nos sobrevêm essas coisas, se Deus é o Deus Todo-Poderoso que fez maravilhas no Egito? Me contaram, meus pais me contaram, que o Senhor fez maravilhas no Egito. Por que o Senhor não faz hoje? Nós estamos aqui diante dos midianitas, sofrendo, sendo roubados. Os midianitas e outros povos, outras tribos apareciam em Israel no momento da colheita e roubavam tudo. De ano após ano, Israel está ficando mais pobre. As pessoas estavam apavoradas porque roubavam tudo delas. Então, Gideão, ele aqui desabafa no seu coração. De repente, você está fazendo a mesma coisa no teu coração. Vem cá, mas se Deus existe, por que tudo isso? Caramba, mas se eu semeei, eu não semeei para isso. Eu não tinha essa expectativa, eu não esperava que isso acontecesse. Caramba, por quê? Por quê? Por quê? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não acho ruim que você tenha essa pergunta, eu não acho errado que você tenha essa pergunta no teu coração. Você precisa ter essa indignação no teu coração. Mas se Deus é o Todo-Poderoso que tirou o povo do Egito debaixo de sinais, milagres e prodígios, será que Ele não é poderoso para fazer a mesma coisa nos dias de hoje? Eu quero dizer para você, sim, Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele fez na época da saída do Egito. Mas olha só no verso de número 14 de Juízes, dá uma olhadinha lá no verso de número 14. Então se virou o Senhor para ele, disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te envia eu? Então a palavra de Deus para você hoje à noite é: vai nessa tua força e livra a tua alma, a tua vida, a tua família das mãos daqueles que vieram para te roubar. Vai nessa tua força, vai nessa tua fé. Vai na fé que eu te dei, vai na fé que eu te entreguei, vai na fé que você precisa fazer crescer, vai nessa tua força. Isso é muito importante, porque aqui começa uma indignação. Deus já nos deu tudo que nós precisávamos. Agora faz parte da nossa responsabilidade guardá-la e aumentá-la. Guardar a nossa fé e aumentar a nossa fé. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas por que o senhor está falando de fé hoje? Aliás, eu falo de fé todo culto. Eu falo de fé todo culto. Terça-feira, então, é fé, 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 fé. Por quê? Porque quando a gente mergulhar naquele balde ali, os nossos pedidos, e eu vou mergulhar os meus pedidos, e eu estou mergulhando os pedidos de 2020 e 2019, porque vários pedidos de 2019 foram respondidos, e alguns não foram. Eu estou mergulhando porque eles serão respondidos esse ano em nome de Jesus. Por isso, quando eu mergulho esses pedidos, eu digo: Senhor, Tu és o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje, para sempre. Senhor, Tu és o Deus que faz maravilhas. Senhor, eu creio na Tua palavra. Senhor, eu creio na Tua manifestação. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. A minha fé, ela cresce no momento da frustração. Ela cresce no momento de desafio. Minha fé cresce. Romanos, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17 fala assim: o justo viverá pela fé. Deixa eu falar uma coisa para você. O justo viverá pela fé. Eu vou colocar assim: o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. A sua fé. A fé dele, a fé do justo, a fé que foi entregue, a fé que ele guardou, a fé que ele expandiu, a fé que ele fez crescer, é a sua fé. Você viverá, você vencerá pela sua fé. Agora Romanos 5:12, preste atenção, Romanos 5:12, perdão, 5:1 e 2, por favor. Aqui, porque tem muita gente que confunde isso. Na primeira terça-feira que eu preguei aqui nas Águas de Naamã, eu falei sobre isso, vou repetir. Tem muita gente que confunde fé com graça. Mesmo, muita coisa, fé com graça. Aqui, a fé, você entende a graça pela fé. A fé te ajuda a entender a graça.
Justificado, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pela fé, obtivemos acesso pela fé a esta graça. Se eu não tenho fé, como é que eu vou viver e aceitar a graça? Como é que a graça vai me limpar? Como é que a graça vai me lavar? Como é que a graça vai cancelar meus pecados? Como é que eu vou entender que eu estou debaixo do sangue de Jesus se não for pela fé? Eu preciso de fé para entender a graça. Nós cancelamos muitas vezes a graça na nossa vida porque nós não sabemos, nós não temos fé na palavra de Deus a respeito de nós. E aí nós vivemos debaixo de acusação. Tem muitos cristãos que, quando eu digo cristãos, são pessoas salvas, que creem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, mas vivem uma vida medíocre, vivem uma vida infeliz, vivem uma vida completamente em confusão, em contradição, porque não tem fé para entender a graça. Não se acham merecedores da graça. Afinal de contas, nós não somos merecedores da graça. Mas pela fé na palavra de Deus, pela fé na palavra que Deus nos deu, eu creio na graça, eu creio que estou debaixo da graça, eu creio que eu posso viver na graça. A graça é importante porque a graça me é o acesso à presença de Deus. É o acesso a experiências com Deus. Eu posso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o único Filho de Deus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e, no entanto, não entender a graça de Deus, que é o perdão. Eu posso entender a salvação, mas, de repente, eu não entendo o perdão, a graça sobre a minha vida. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui, nesse texto, Lucas 18:8, fala assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por quê? Porque a nossa fé é atacada o tempo todo. A nossa fé é bombardeada o tempo todo. A todo momento alguém está se levantando para dizer: oh, não creia. Não, nada disso. Você não precisa disso, você não pode isso é apenas fruto da sua imaginação e pronto, acabou. Achará porventura fé na terra? Ô querido, por isso que a minha palavra hoje é: guarda a sua fé. Guarda a sua fé. Protege a sua fé. Faz ela crescer. A fé é como se fosse uma plantinha que você cuida para ela estar crescendo, dando fruto. Guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Porque guardar a tua fé é a tua responsabilidade. É a minha responsabilidade guardar a fé. Romanos 12:3 diz assim, agora preste atenção, Romanos 12:3. Hoje eu estou falando de fé, eu estou falando de você guardar a sua fé, eu estou falando para você batalhar na sua fé, eu estou falando para você desafiar a sua fé, eu estou falando para você derramar a água sobre os teus pedidos e leia cada um desses pedidos. Leia o Salmo 27, é o Salmo da nossa semana. Nós estamos debaixo desse Salmo, nós estamos crendo na manifestação do poder de Deus nesse Salmo. Olha o que diz Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Opa! Excelente versículo, hein? Muito bom. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, você recebeu uma medida da fé. Você recebeu uma medida. Você recebeu uma porção. Essa palavra medida aí no grego é alguma coisa que é medido, mensurado, centímetros. Você pode medir. Então, uma medida foi entregue para você. Isso quer dizer o seguinte, sabe o que quer dizer? Que essa medida foi entregue para você com a seguinte responsabilidade: fazer você crescer a sua fé. Fazer você crescer a sua fé. Essa é a sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Jesus uma vez falou: pequena fé, ó homens de pequena fé. Jesus falou: ó homens de pequena fé. Depois Jesus falou: epa, nem todo Israel ouviu tamanha fé. Olha só, uma fé
grande. Uma grande fé. Pequena fé, grande. Pequena fé, grande fé. Isso quer dizer o quê? Foi-te entregue uma medida de fé. Foi-te entregue uma medida de fé. Você precisa aumentar a sua medida de fé. E agora, nesse tempo, nada melhor. Eu estou sentindo pessoas retornando, eu estou sentindo pessoas lendo a palavra, eu estou sentindo pessoas lendo livros, escutando as nossas lives e dando recado, compartilhando. Eu estou sentindo que nós estamos entrando num nível novo de fé. Um nível novo de fé. Talvez que você nunca tenha sentido antes na sua vida. Eu estou sentindo isso nas pessoas. Eu estou percebendo que as pessoas estão reagindo a um novo nível de fé. Você acredita que a fé pode crescer? 1 Coríntios 13, verso de número 2. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. O meu aspecto aqui é, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Olha só o que a fé pode fazer. Olha só o que a fé pode te levar. Ele falou assim, 1 Coríntios 13, 2, ele falou assim, ainda que eu tenha uma tamanha fé, uma fé muito grande, que transporte montes. Opa! Eu nunca vi ninguém, pela fé, transportar montes. E olha que os montes andam, pelas tectônicas das placas, elas se chocam, os montes andam. São feitos, destruídos. Vulcões aparecem. Mas quando ele fala assim, ainda que eu tenha tamanha fé, coloca lá o versículo, a ponto de transportar problemas, a ponto de transportar desafios, a ponto de transportar quarentena, a ponto de transportar frustrações, a ponto de transportar perdas, a ponto de transportar situações que eu nunca imaginei antes na minha vida. Tamanha fé que transporte, tamanha fé que vença, tamanha fé que esmague, tamanha fé que passa por cima, tamanha fé que deixa de lado toda a preocupação e vai adiante para receber, para ganhar, para vencer. Ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu tenha tamanha, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Eu me lembro uma vez que eu participei de uma reunião de oração em que tinha um garoto, um jovem, em que ele estava orando, dizendo, Senhor, Senhor, por favor, meu carro está enguiçado, por favor, Senhor, conserta o meu carro. E ele estava assim, o problema do carro era um problema tão pequeno, e ele falou assim, gente, que fé pequena. Que fé pequena. Sabe, nós precisamos, ainda que eu tenha tamanha fé, que transporte os montes. Oh Deus, eu preciso fazer crescer essa fé. Sabe por quê? Para que pequenos problemas não venham me parar, para que pequenos problemas não venham me impedir, para que pequenos problemas não venham me calar, para que pequenos problemas não venham me impedir de crescer, ou de receber o prêmio, ou me receber a bênção. Eu sou filho de Deus, e sou filho de Deus. Todas as bênçãos dos lugares celestiais já me foram dadas, já me foi dado. Eu já recebi tudo. E para receber, na realidade, eu preciso ter fé. Já me foi dado, é meu. Agora isso precisa materializar na minha mão. Mas para materializar isso na minha mão, eu preciso de tamanha fé. Tamanha fé. Tamanha fé. Vamos batalhar pela fé que Deus deu a você. Vamos fazer crescer quem está enfrentando uma luta, quem está enfrentando um desafio, quem está enfrentando frustração. Coloque o seu pedido de oração nas nossas mídias sociais. Nós vamos estar orando por você. Todo dia pela manhã, 8h30 da manhã, nós temos uma live, nós temos um momento no Instagram onde nós estamos orando por você. Hoje à noite eu vou orar pelos seus pedidos. Se apresenta. Coloca a tua fé nas mãos de Deus.
Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa ter uma vida espiritual saudável. E vida espiritual saudável é quando você tem na sua vida manifestado a sua fé. Você não pode viver de coisas do passado. Às vezes eu pergunto, já aconteceu um milagre na tua vida? Aí a pessoa fala assim, quando eu me converti, há 15 anos atrás, aconteceu. Não, nós não vivemos de passado, nós vivemos de presente. Nós vivemos de presente, é hoje. O tempo do teu milagre chegou, o tempo do teu milagre chegou, o tempo do teu milagre chegou, e o tempo do teu milagre é hoje. Toma posse disso. Nós vamos estar orando agora pelos teus pedidos. A Bíblia chama Estevão. Em falar em Estevão, nasceu um Estevão na igreja. Parabéns, Danilo, parabéns, Fernanda. O Estevão nasceu, que bênção, parabéns, estamos muito felizes. Estevão era conhecido como homem cheio de fé. A Bíblia fala homem cheio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós estamos preocupados com santidade. Às vezes nós estamos tão preocupados com santidade. E isso está certo, temos que nos preocupar sim. Mas Deus quer que você tenha fé. Deus quer que você tenha uma tamanha fé. O que é que nós fazemos com a palavra de Deus? Quando Naamã, o profeta chegou para Naamã e falou assim, o garoto do profeta chegou para Naamã e falou assim, olha, o profeta mandou o senhor ir lá no rio e se banhar, mergulhar 7 vezes. O que o Naamã falou? General de exército do rei da Síria falou, peraí, se era para tomar banho, eu tomaria banho no rio lá na minha cidade, que são rios lindos, imensos, enormes. Eu não vou tomar banho nesse rio barrento aqui, não. Mas nós fazemos isso, sabia? Deus nos dá uma palavra, nós duvidamos. O que é não confiar na palavra de Deus? O que é não confiar? Primeiro, a gente diz assim, bom, não é bem assim o que Deus quis dizer. Não. Mandou mergulhar no rio. Não é bem isso que ele mandou dizer. Não é bem isso. A gente escuta a palavra de Deus, a gente vê salmos, a gente vê promessas, a gente vê a palavra de Jesus, a gente vê parábolas, a gente fala assim, não, mas hoje mudou, nós estamos vivendo um novo tempo, não é bem assim. A segunda coisa, a gente diz assim, ele não vai cumprir o que ele falou. Principalmente quando nós estamos semeando, nós muitas vezes duvidamos que ele vai nos trazer uma colheita sobrenatural. Muitas vezes, nós duvidamos. Não, ele não vai cumprir o que ele falou. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo diferente, nós estamos vivendo um tempo de escassez, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, nós estamos vivendo um tempo que não é bem assim como você está falando. Ele não vai cumprir o que ele falou. 3. Você pensa lá no fundo do teu coração, bem escondido, lá dentro, ele não tem capacidade de cumprir o que ele falou. Ele não tem capacidade de cumprir o que ele falou. É isso que nós fazemos com a palavra de Deus. Nós dizemos, não é bem assim o que Deus quis dizer, ou dizemos, ele não vai cumprir o que ele falou, ou vamos dizer assim, ele não tem capacidade de cumprir o que ele falou. Só isso, não tem. Por quê? Porque está difícil. Por quê? Porque tem circunstâncias. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que incredulidade não é fraqueza? Incredulidade é pecado? Porque a incredulidade, você está dizendo, eu não creio na palavra de Deus. A palavra de Deus não é verdadeira. O que ele diz não é verdade. Tem um ditado americano que eu gosto muito que diz assim, as suas atitudes falam tão alto, tão alto, tão alto, que eu não consigo escutar o que você fala. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Você crê ou não crê? Ele é capaz de fazer ou não é capaz de fazer? Ele vai cumprir ou ele não vai cumprir a sua promessa? Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero te dar um primeiro passo. Primeiro passo, como aumentar a sua fé. Primeiro passo, eu vou te dar um passo hoje, vou te dar um passo.
Durante a semana, nas nossas lives, nas nossas entrevistas, nós vamos estar como aumentar a sua fé. Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente. Você lê a palavra de Deus? Você tem essa disciplina de ler a palavra de Deus? Ler a palavra de Deus é super importante. Encharcar teu coração com a palavra de Deus. Deus quer falar com você, como é que Ele faz para falar com você? Deus quer te dar uma direção, como é que Ele faz para te dar uma direção? Deus quer te dar forças para você vencer uma tentação, como é que Ele vai te dar forças para você vencer uma tentação, se não for pela sua palavra? Esteja encharcado pela tua palavra. Encharca pela palavra de Deus, encharca pela palavra de Deus, encharca. Você precisa se encher da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Quanto tempo você lê por dia da palavra de Deus? Quanto tempo? Aí você fala, mas eu tenho pouco tempo, eu acordo cedo, eu trabalho, eu corro. Querido, que sejam alguns minutos, mas que seja todo dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo dia você come 3 refeições. Algumas vezes até muito, né? 3 refeições. Até mais do que 3. Todo dia. E às vezes você se alimenta com um sanduichinho no domingo. O seu espírito. A carne, você 3 vezes por dia você se alimenta. Mas o seu espírito, você come um sanduíche frio no domingo, pela manhã ou pela noite. E você acha que isso é suficiente. Tamanha fé. Ainda que eu tivesse tamanha fé que transporte os montes. Como é que eu chego nessa fé? Que transporta os montes, transporta os desafios. Como é que eu chego nessa fé? Jesus falou na sua tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. E eu preciso alimentar o meu espírito com a sua palavra. A palavra de Deus. Eu quero parar por aqui e declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que os seus pedidos serão respondidos. Todos eles serão respondidos. Todos os teus pedidos serão respondidos. Quando eu vou na palavra de Deus, vamos lá no Salmo 27, que é o salmo, nosso salmo dessa semana. É o salmo que nós estamos lendo e declarando. Você leia esse salmo várias vezes por dia. Eu vou ler só os primeiros versículos. E eu já estou colocando bilhetinhos na casa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Isso é palavra de Deus. Você está comendo a palavra de Deus. Isso aqui está gerando fé no teu coração. Tamanha fé que transporta os montes. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, e se estourar contra mim uma pandemia, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre a rocha, em nome de Jesus. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, a quem temerei. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, a quem temerei. Eu vou descer agora e vou colocar os meus pedidos aqui, vou mergulhar os meus pedidos. Faça a mesma coisa na sua casa.
É a hora de você ter fé. É a hora de você dizer, é pela fé. Tamanha fé que transporte os montes. Habite dentro de você a palavra de Cristo. Essa palavra vai te levar a ter fé. Um a um desses pedidos serão respondidos em nome de Jesus. Um a um desses pedidos serão respondidos em nome de Jesus. Um a um desses pedidos serão respondidos em nome do Senhor Jesus. Queria chamar aqui o pastor Ferretti, por favor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar que cada um desses pedidos está sendo respondido agora. Oh Deus, eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, eu tenho fé que transporta, que a Tua palavra transporta os montes, que a Tua palavra transporta os desafios, que a Tua palavra cura, que a Tua palavra cura, que a Tua palavra restaura, que a Tua palavra faz de novo, que a Tua palavra abre as janelas do céu e derrama sobre nós bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor 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 Jesus. Amém. Nós queremos orar pela família. Estrela, Maicon, Fabiana, Bruno, Júlia. Oramos para que o Senhor possa estar guardando a família deles. O Senhor já fez um milagre. Estão saindo de uma enfermidade agora. Orar pela Marina. Está orando pelo seu marido, Maurício. Catarina está pedindo pela Tamires, que está internada. Grace, orando pela sua saúde. Anitta está com corona no hospital. Dorival teve um momento cardíaco, orarmos por ele. Silmara pede pela vida financeira do pai. Débora, Sérgio, Guilherme e Emanuele pedem pela saúde. Oh Deus, nós oramos, Pai, cada um deles cobre, oramos pela vida do Lino que está no hospital, oramos pela nossa lista de oração, que nós temos orado nas 24 horas de oração. Temos mais alguns pedidos. Oramos também pelo Lucas, saúde emocional, pela Marinete e o Kleber, saúde. Pedimos paz e união para Márcia, Rosane, Oliveira e o filho Kenzo. A Penha pede que Deus aumentasse a fé de todos. Maria de Fátima, suspeita de Covid. Janaína pede pelo nosso governador Wilson Witzel, pelo governador do Pará, o Helder. João Oliveira, emocional. Gelson Oliveira, Ana Maria de Oliveira, saúde, paz no lar, para resolver o problema de desemprego. Alessandra, saúde e proteção para a filha Lisa, que está lá no Japão. A Débora Gerp está grávida e não tem estado muito bem. Evanise pede oração pelo Jorge, pelo esposo e pelos filhos Gabriel, Pedros e Lucas. O Cláudio Lopes, agradecer a Deus, 3 meses do transplante, o filho dele está bem. Amém, aleluia. Agradecer também, né? A Joelma pede cura pela Dona Olinda. Carol Fabra pede oração de libertação para o Daniel. O Giovanni, que é o nosso ministro de louvor aqui, está com suspeita de Covid. Orar por ele também. A Almerinda pede oração para alguns empresários, donos de imóveis e inquilinos que não estão tendo como pagar os seus aluguéis, né? Amém? Amém. Senhor, nós acreditamos no poder da oração. Aleluia. A tua palavra diz que quando 2 ou mais estivesse teu nome, tu estarias. E eu creio que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo aqui. Nós entregamos cada um desses pedidos de oração a ti, no teu trono. Nós declaramos, Senhor, que o teu poder, para o teu poder não há impossíveis.
em nome de Jesus. Nós também intercedemos pelos governantes do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Nós declaramos, Senhor, que eles estão debaixo da autoridade do Senhor, porque é a tua autoridade, Senhor. A ti foi entregue toda a autoridade nos céus e debaixo dos céus. Então nós declaramos, Senhor, que todo conflito de poder seja agora paralisado em nome de Jesus. Que as pessoas estejam alinhadas para resolver os problemas da cidade, Amém. do estado e do país. Em nome de Jesus. Entregamos cada um desses pedidos de oração no teu trono. Mergulhamos da mesma maneira Amém. que Naamã foi mergulhado e saiu Amém. purificado. Que Amém. todas essas pessoas sejam salvas, Amém. libertas, curadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças Senhor, a Deus. Quando nós estamos mergulhando aqueles pedidos naquela água, nós queremos que você mergulhe também na palavra de Deus. Que você seja molhado, inundado pela palavra de Deus. Nós temos tido orações 8h30 da manhã no Sara Recreio Instagram. Nós temos tido algumas lives à noite para te alimentar, para que você fique conectado, que você tenha um tempo com a palavra de Deus, um tempo que você vai abraçar a palavra e vai ser abraçado por ela. Você vai ser inundado por ela. Você vai, durante o dia, Deus vai lembrar versículos na sua mente. É Deus falando com você através da palavra dele. Deus usa a palavra dele que está dentro do seu coração para te lembrar, para te fortalecer, para te motivar e para abrir portas que estão cerradas, trancadas, trancafiadas. A palavra de Deus abre portas para a sua vida em nome de Jesus. Vou orar com você agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós essa semana. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pela sua família. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. A sua colheita será sobrenatural. Oh, tamanha fé que transporte os montes. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém.